Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Para você que não me conhece, eu sou o professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Nós somos especializados em leis municipais, principalmente lei orgânica e estatuto dos servidores municipais. Então, você que chegou até aqui, você vai poder estudar com a gente essas duas leis especificamente. A gente vai fazer exercício, a gente vai disponibilizar outros métodos para que você consiga estudar as leis do município, ok? Siga com a gente. Já te convido, antes de mais nada, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, porque é muito importante você. Na ativação do sininho, você vai receber notificações dos vídeos, conteúdos que forem lançados aqui no canal. Já deixe seu like como forma de gratidão pelo conteúdo que disponibilizamos a vocês. Também, dentro do possível, peço que você compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. Tá? Então, você que está chegando aqui agora, deixa eu te explicar como funciona, tá? O nosso curso aqui. Nós temos também outros tipos de material para ajudar você nos estudos dessas leis municipais. Aqui você vai estudar comigo, tá? Lei, tá? Em vídeo, beleza? Entretanto, eu não falo de todos os pontos, eu pego aqueles pontos mais relevantes que a gente tem uma noção que poderá ser cobrado em prova. Mas você não tem contato com a lei orgânica nem com o estatuto, então a gente disponibiliza o audiobook. O que é o audiobook? Você vai ouvir tanto a lei orgânica quanto o estatuto, tá? É em áudio, é lógico. Você vai ouvir indo para academia, indo para a faculdade, para o colégio, enfim, no trânsito ou nos seus afazeres do lar, para você ir pegando mais intimidade com essas leis. Então, a gente também vai disponibilizar aqui o audiobook. Então, você já tem, ó, tá? Dois auxílios aí, as minhas aulas e o audiobook. E em terceiro, nós preparamos uma bateria de questões, tá? Em média, 70 questões de lei orgânica e 30 questões de estatuto, com gabarito, explicações para você praticar, porque não adianta você estudar aqui comigo, também não adianta você ficar ouvindo o áudio e você não fazer questões, tá? O que vai fazer você tirar dúvidas, de repente pegar mais aí sobre o Estatuto da Lei Orgânica, de repente não, com certeza, é a prática de exercício. Sem exercício não adianta, que você não guarda. Então a gente vai disponibilizar aqui, a gente vai dar o caminho para você chegar ao e-book de questões também, que são 100 questões, como eu falei no total, com gabarito, referência, para você estudar e aumentar aí o seu leque, beleza? Então, ó, as aulas aqui comigo, o audiobook, o estatuto e o e-book de questões, tá? Mas vem comigo aqui para a gente falar do concurso em si, tá? São 64 vagas, inscrições dia 22/11 a 23/12, prova com data para o dia 2 de fevereiro, ok? Validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério da administração, ok? Bora comigo aqui para a lei orgânica. Primeiro eu vou te explicar do que se trata a lei orgânica. A lei orgânica é uma lei, tá? Municipal, que a gente chama de lei genérica. É uma lei com base na Constituição, também com ali na lei do Estado, ok? Que vai falar sobre os poderes, vai falar sobre a Constituição do município, Constituição que eu estou querendo dizer, a organização do município. Tá? Então, cada município tem a sua lei orgânica, que é para tratar de assuntos mais particulares dos munícipes, ok? Mais assuntos locais. Cada município tem a sua lei orgânica? Tem sim. E a base é a Constituição. Não vai ir contra a Constituição, porque se torna algo inconstitucional. Mas a Constituição, ela pega toda a União, né? Todo o Estado lá, Estado que eu digo, União, tá? Estado brasileiro. Cada Estado, lá, aí no caso Minas Gerais, também tem a sua lei estadual. E cada município aí de Minas tem a sua lei municipal, que é a lei orgânica, ok? Então, a lei orgânica ela vem para completar essas leis mais abrangentes, trazendo ali as particularidades dos munícipes. Deu para entender? Beleza.
A lei ela é a número 1 de 25 de janeiro de 1991 e ela diz no seu preâmbulo que o povo do município de Paraisópolis, por seus representantes eleitos, reunidos em Assembleia Constituinte Municipal, sob a proteção de Deus, inspirado nos princípios constitucionais da República, tá vendo? A base aí na República. E no Estado de Minas Gerais, aprova e promulga a seguinte lei orgânica. Então, bora comigo aqui para a gente começar a estudar. Separa o seu material aí, agora que você já sabe o que é a lei orgânica, e vem comigo para a gente estudar essa lei. O título primeiro diz da organização do município, a organização municipal. Artigo 1º, o município de Paraisópolis integra com autonomia política, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil e reger-se-á por esta lei orgânica votada e promulgada pela sua Câmara Municipal e demais leis que vier a adotar observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Então, com base nesses princípios. Chama a atenção de vocês que o município ele tem a sua autonomia, tanto política, administrativa e financeira. O presidente da República, e muita gente confunde isso, ele não é o chefe dos governadores e os governadores não são chefes dos prefeitos. Tá? Tem muita gente que acha que o presidente ele manda nos estados e nos municípios. Não é assim que funciona. Cada ente tem a sua autonomia. Tá? Cada município tem a sua autonomia, lógico que tem que andar em consonância com o Estado e com a União, mas eles são autônomos tanto política, administrativa e financeiramente, ok? Beleza? Parágrafo único diz que todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos diretamente, nos termos da Constituição da República e desta lei. É exatamente isso. A gente vai lá e vota, elege aquele que a gente acha que vai ser um bom representante para falar em nosso nome. O artigo 2º, são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Professor, não tem um judiciário? Município não. Toma cuidado com isso. O município detém apenas 2 poderes, legislativo e executivo, diferente da União, dos estados e tal. Então, guarde isso aí. E são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, a gente fala aí de Câmara Municipal, vereadores. Executivo é prefeito, lá, prefeitura, né? Prefeito, vice-prefeito, secretários, secretarias, enfim. Nós vamos entender isso. Parágrafo único, ressalvados os casos previstos nesta lei, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições e a quem for investido na função de um deles exercer a do outro, exatamente, pessoal, por causa da autonomia, tá? De cada poder. Artigo 3º, são bens do município todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título que lhe pertençam ou venham a pertencer, tá? Os que já foram adquiridos e os que serão adquiridos, tá? Serão bens do município, tanto imóveis quanto os móveis, direitos e ações. Por quê? O Estado tem os seus bens, a União tem os seus bens, cada município também detém os bens municipais. Parágrafo único, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, ele sendo o guardião dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal, tá? Porque, como eu falei, prefeito é um poder, tá? Câmara é outro. Então, quanto àqueles utilizados em seus serviços da Câmara. Artigo 5º, você vai fazer a anotação aí, que a gente fala sobre símbolos do município. Aí, no caso de Paraisópolis, nós temos bandeira, brasão e hino. Professor, por que no caso de Paraisópolis? Porque cada município determina os seus símbolos. Então, você pode pegar um município limítrofe aí, um município vizinho a Paraisópolis, e os símbolos não serem esses aqui. Então, guarda aí, ó, símbolos de Paraisópolis, tá? Eu tenho bandeira, brasão e hino. E os que a lei adotar, beleza? Seção 2, da criação, instalação e extinção de distritos. Artigo 6º, o município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, após consulta plebiscitária à população diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 7º, que a gente vai ver aí sobre
quantos votantes, né, eleitores, vão ter que participar, enfim, a gente vai ver a seguir. Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês para o seguinte: a divisão poderá ser para fim administrativo, tá? Não financeiro. E também a consulta plebiscitária, a gente fala de uma prévia consulta, porque o dispositivo, nós temos dispositivos aí, tipo plebiscito e referendo. Muita gente confunde. Plebiscito é uma consulta prévia, antecipada de algo que ainda não foi decidido. Referendo, algo já foi decidido e a população será consultada se concorda ou não. Então, no caso aqui de divisão, tá, administrativa de distritos, criação, organização, é consulta plebiscitária, não é referendo. Belezinha? E também será observada a lei estadual. Cuidado com isso, não é a lei municipal. Para esse tipo de ação é lei estadual. Parágrafo 2º diz que a extinção, para que haja extinção do distrito, deverá haver uma consulta também plebiscitária à população da área interessada, para ver se pode, se eles concordam na extinção do distrito. O artigo 7, que ele fala lá, né, no caput do sexto, é o seguinte, requisitos para a criação de distrito. Eu tenho eleitorado não inferior a 200 eleitores, cuidado com esse termo aqui, tá? Não são 200 moradores ou 200 da população, são eleitores, aqueles votantes. População e arrecadação não inferiores à quinta parte exigida para a criação de município. E também, existência na povoação de quê? De sede, de pelo menos 50 moradias, escola pública, posto de saúde e policial. Então, esse daqui, são exigências para a criação de distrito. Artigo 10. Cabe ao juiz de direito da comarca instalar o distrito. É isso mesmo, cada juizado tem um juiz, tá? E esse juiz que instala o distrito. Capítulo 2º, da discriminação de competência. Nós temos, pessoal, no município aí, competência privativa, que são aquelas que só podem ser do município, partem somente do município. Temos competências comuns, que aí são competências que envolvem a União, o Estado, ok? Vou dar um exemplo aqui, para que você entenda. As competências privativas, elas são mais locais. As competências comuns, um exemplo, eu posso falar aí, do meio ambiente, cuidar do meio ambiente, preservar o meio ambiente. Isso é local? É só o município que faz? Mesmo tendo as suas particularidades? Não. A União também tem que fazer nas áreas que ela é responsável, os estados também. Mas vamos dar uma olhada aqui que eu coloquei alguns, aí eu vou pontuar e você vai entender. Melhor ainda, né? Artigo 11. A gente falando da competência privativa do município. Ao município compete prover a tudo quanto respeitar o interesse local. Tá? Entenderam aí, Tendo como objetivo o plano de desenvolvimento de suas funções sociais e o bem-estar da população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras funções, legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação, tanto federal e estadual, no que couber, fixar o número de vereadores, observando o disposto na Constituição e na legislação federal, porque na Constituição ele traz lá, quanto maior o número de habitantes, né, daquele município, da população, maior o número de cadeiras, né, que o município pode ter aí de vereadores. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado com o objetivo de planejar o uso e ocupação do solo em seu território, principalmente na zona urbana. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores públicos municipais por meio de lei complementar. Nós vamos estudar isso aqui exatamente no Estatuto. O regime jurídico dos servidores públicos é o Estatuto. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou necessidade social, os casos previstos em lei, estabelecer e impor penalidade por infração de usos de leis regulamentares,
criar guarda municipal para a proteção dos bens, serviços, instalações municipais mediante lei complementar. Botei essas daqui, mas a gente observa aqui, olha só, o quarto aqui, por exemplo, elaborar plano diretor de desenvolvimento integrado. Pessoal, isso aqui cabe à União, ao Estado? É lógico que não, porque o plano diretor é do município, é para desenvolvimento do município, então não vai depender de União, de Estado. Tá? Aqui também, ó, vamos dar uma olhada em mais um aí. Lá o último lá, ó, criar a guarda municipal. O que que a União, o Estado vai interferir na guarda municipal de Paraisópolis? Não vai interferir, tá bom? Então aí a gente fala dessas competências privativas, é lógico, falando de assuntos locais. Quando a gente fala aqui, ó, a competência comum, que diz que é da competência administrativa comum, aí entre o município, União, Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas, olha como abrange mais. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, proteger o meio ambiente, até citei, né? Combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, combater as causas de pobreza, os fatores de marginalização, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Notem, isso aqui é só do município? Não, pessoal. Trânsito existe só no município? Não, existe em todo o território nacional. Guardar a Constituição. Pô, o município tem que fazer e o Estado não? Lógico que não. Ok? Preservar a floresta. Só o município tem que preservar a floresta. Não, porque o Estado tem áreas de floresta, a União também. Beleza? Então, aqui, para que você faça essa diferenciação, eu chamo eu pego assim esses pontos para você entender melhor, porque ouvindo ou lendo vai passar despercebido e você não vai visualizar isso, tá? Da competência suplementar, a gente até acaba vendo isso, a gente viu isso anteriormente. Ao município compete suplementar a legislação federal, está no que couber, tá? Do seu interesse. Eu até falei que não pode contrariar nem a lei estadual, nem a Constituição. Então, o município ele suplementa ali, é lógico, dentro das suas peculiaridades. Beleza? Entendido até aqui? Já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like, já ativa o sininho, ok? Para que você estude com a gente e tenha sucesso. Capítulo 3º, das vedações. O que é vedado ao município? O artigo 14 diz que estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencionadas, embaraçar de funcionamento ou manter com eles seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei, colaboração de interesse público, aqui o Estado é laico, você já deve ter ouvido falar nisso aí. Recusar fé aos documentos públicos. Documentos públicos, a gente tem os documentos que são emitidos por autoridades, né? Autoridades competentes. E o município ele não pode recusar fé a documentos públicos, a não ser por uma... de repente, ele tem uma suspeita de um documento falsificado, tá? Que não pertença àquela pessoa, aí sim ele pode pegar para verificar. Mas quanto a isso, ele não pode, documento legítimo, ele não pode recusar a fé. Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo por recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer meio de comunicação, propaganda política partidária, fins estranhos à administração, pagar aluguéis ou auxílio moradia aos juízes, promotores, defensores públicos, delegados de polícia e componentes das polícias militar e civil, porque isso daqui, se acontecer, cria aquelas benesses que não são legais, tá? Então não pode outorgar isenção e anistias físicas ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Isso aqui é interessante porque se o município, se o poder público, ele vê que o ato ele tem ilegalidade, ele deve anular esse ato, ele é obrigado a anular esse ato. Exigir ou aumentar tributos sem que a lei o faça, tá? Até porque se não tiver lei aumentando o tributo, por que que ele vai aumentar? Como que ele vai fazer isso? Cobrar tributos em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da lei, que houver instituídos aumentados, lógico.
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, sempre no exercício posterior. Utilizar tributos com efeito de confisco, ou seja, tomar por força. Ah, não pagou o tributo, eu vou tomar por força. Pô, professor, isso acontece, caramba. É um assunto que a gente não vai entrar porque é meio polêmico, mas não pode. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada, tá, a cobrança de pedágio para a utilização das vias conservadas pelo poder público. Acaba que isso aqui a gente entra naqueles dispositivos de concessão, por exemplo, autorização, quando o município ele dá esse serviço para um particular. E aqui acontece isso, tá? Porque você vai ver aqui no finalzinho, pô, pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Mas, pô, professor, aqui tem uma via que é pedagiada e não é o poder público que administra, tá? Ou que conserva, né? Como diz aqui. Sim, porque ele concedeu, ele deu uma concessão ao particular. Então, por isso que há lá o pedágio. Ah, professor, mas está me tirando o direito de ir e vir. Enfim, não é, tá? Então, aqui, se ele conserva e se há concessão, ele vai cobrar, sim, o pedágio. Instituir impostos ou imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado ou de outros municípios. Tá? Então, o município ele não vai cobrar aí taxa, tá, sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado e de outros municípios. Templos de qualquer culto, é isso mesmo. Galera da religiosidade aí, ó, não paga imposto. Pelo menos imposto lá predial não paga. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atender os requisitos da lei federal, e também sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Beleza? Título 2 da Organização dos Poderes. Bora falar aí primeiro do poder legislativo. Vamos começar a diferenciar. Legal. Que é o legislativo, que é o executivo. Então, já te chama atenção aí, ó, o legislativo, a gente fala da Câmara Municipal. Artigo 15, o poder legislativo do município é exercido por quem? Pela Câmara Municipal, não esqueça disso. Parágrafo 1º, o poder legislativo tem como objetivos fundamentais identificar os interesses da comunidade, dispor normativamente sobre eles, acompanhar e fiscalizar as ações do executivo e desenvolver e difundir na comunidade a prática cotidiana da democracia. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos lá. Você deve acompanhar às vezes aí, que está em moda aí, aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Principalmente, não vou dar nomes aí, mas os vereadores aí do município do Rio de Janeiro e até mesmo os deputados que são do Legislativo Estadual, que começaram aí em hospitais para fazer fiscalização, né? Os hospitais, UPAs, enfim, pronto-socorros, eles pertencem a quem? A Secretaria de Saúde, beleza? Secretaria de Saúde, ela está vinculada a quem? Ao Executivo. Ela faz parte da administração direta. Bom, e é por isso que ele fala isso aqui, ó. O Poder Legislativo tem como objetivo fundamental identificar, aí tá ali, ó, fiscalizar as ações do Executivo. Tá? Então, eles vão lá e fiscalizam, lá e filmam, enfim. Vocês devem acompanhar isso aí no YouTube. Esse trabalho de fiscalização, ele diz que aqueles que nós colocamos lá têm esse dever de ir lá e fiscalizar e ver se está tudo certo. Fiscalizar por mim, tá? Então, mais ou menos por esse caminho aí. Exemplifiquei aqui para você entender como funciona. Parágrafo 2º. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, vem comigo para você entender isso daqui. Legislatura é o tempo que o camarada fica lá. Foi eleito, tá? Ele está lá. Então, aquele tempo ali, 4 anos. A sessão legislativa, ela dura 1 ano. Então, cada legislatura tem 4 sessões legislativas, beleza? A sessão legislativa ela é dividida em 2 períodos, que nós vamos ver mais à frente. Professor, é importante eu saber essa diferença entre legislatura e sessão legislativa? É sim, porque mais à frente nós vamos ver até exemplos aí de o vereador podendo perder o mandato eletivo dele quando ele falta
há um determinado número de dias dentro da sessão legislativa. Então, eu vou chamar a sua atenção e te explicar. Artigo 16. A Câmara Municipal é composta de 9 vereadores, está certinho, eu verifiquei lá, na atualidade, eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com um mandato de 4 anos. Esse mandato a gente está falando, bate aí com a legislatura. Parágrafo único. São condições de elegibilidade para o candidato, para o mandato, perdão, de vereador na forma da lei. Então, para que eu concorra ao pleito de vereança, quais os requisitos que eu tenho que satisfazer? Primeiro, nacionalidade brasileira. Aqui eu já chamo a atenção que nós temos dois tipos de nacionalidade. Tá? Tem o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas só para você ter ideia, o brasileiro naturalizado ele é um estrangeiro que se naturalizou brasileiro. Existem alguns postos ou alguns postos, vou colocar assim, da nossa nação, da nossa unidade federativa aqui, que é o Brasil, que não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, somente por brasileiros natos. Dois exemplos aí que são, vou dar um, como presidente da República não pode ser naturalizado, e também oficial de Forças Armadas. É outro exemplo que eu vou colocar aqui. Para vereador aí, pode ser brasileiro naturalizado? A Constituição não fala que para vereador tem que ser nato. Então, ele tendo nacionalidade brasileira, sendo naturalizado, eu entendo que sim. Tá bom? Mas isso é um estudo lá mais aprofundado, é só para você ter ideia. Pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, no município, afiliação partidária, idade mínima de 18 anos, cuidado com essa idade mínima, e também deverá ser alfabetizado. Tem muita gente que diz que para ser vereador pode ser analfabeto, né? O termo aí que o pessoal usa. Não, tem que ser alfabetizado sim. Beleza? Então, esses são os requisitos para vereança. Olha aí, pessoal, o que eu falei da sessão legislativa. Tá? Ó, a Câmara Municipal de Paraisópolis reúne-se anualmente na sede de 1º de fevereiro a 30 de junho, eu tenho um primeiro período aí. De 1º de agosto a 15 de dezembro é o segundo período. Salvo no primeiro ano de cada legislatura, quando não haverá recesso. Tá? Legislativo de primeiro. A 31 de janeiro, até porque é quando eles tomam posse lá do primeiro ano de mandato. Parágrafo 2º, a Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser seu regimento interno. Parágrafo 3º, a convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Tá? Então, aqui, quem pode convocar sessões extraordinárias? Primeiro, prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal ou requerimento da maioria dos membros da Câmara, em caso de urgência ou interesse público relevante, fazendo-se sempre necessária a aprovação pela maioria absoluta dos membros da Câmara. E segundo, pelo presidente da Câmara Municipal, para o compromisso e posse do prefeito e vice-prefeito. Então, nesses dois casos aí, essas pessoas aí podem convocar sessões extraordinárias. Parágrafo 4º, na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, preste atenção nisso, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Pô, senão isso aí eles iam ficar convocando sessão extraordinária direta. Então, na sessão extraordinária não recebem o pagamento aí, tá, de indenização, e também só vão deliberar sobre aquele assunto específico. Artigo 18. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria absoluta de votos, de praxe, presente a maioria de seus membros, salvo disposição contrária constante na Constituição Federal, nesta lei orgânica e no regimento interno. Esse C está aí de intruso. Artigo 21. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário da maioria qualificada dos membros da Câmara, adotada em razão de motivo relevante. Tá? Então, aqui, ó, regra, sessão pública, tá? As sessões serão públicas, salvo aí se deliberado em contrário pela maioria qualificada dos membros da Câmara.
Artigo 22, as sessões somente poderão ser abertas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, são 9, a gente fala aí de 5. 5 vereadores presentes já tem abertura aí da sessão. Seguindo aí, pessoal, da instalação e funcionamento da Câmara, a gente tem, artigo 23, a Câmara Municipal reunir-se-á em sessões preparatórias no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, às 18 horas, para a posse dos vereadores e eleição da mesa. Essa mesa é a mesa diretora da Câmara. E, em seguida, dar posse ao prefeito municipal e do vice-prefeito. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independentemente de número de vereadores presentes, sob a presidência do vereador mais votado. Isso aqui é importante, Tem municípios aí que é vereador mais idoso, tá? Vereador com mais tempo de vereança. Aí, no caso de Paraisópolis, a presidência, nesse momento, será do vereador mais votado até haver a sessão, para que se determine quem será o presidente da Câmara. Então, olha lá, parágrafo 2º, o vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior, que é no dia 1º aí, 18 horas, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, o prazo aí é no dia 1º, tem 15 dias, poderá ser prorrogado se a maioria absoluta da Câmara dos Vereadores assim o entender. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidente do vereador mais votado e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente possados. Inexistindo número legal, o vereador mais votado permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a mesa. Artigo 24. Mandato dos membros da mesa. Cuidado com isso aqui, tá? Porque não acompanha a legislatura, beleza? Na verdade, aqui o mandato é de uma sessão legislativa. Será de 1 ano, permitida a reeleição para os mesmos cargos por mais 1 ano. Então, olha só, pode ter só uma reeleição, tá? E será aí um mandato de 1 ano dos membros da mesa. Artigo 25. A mesa da Câmara se compõe de presidente, vice-presidente e secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais votado assumirá a presidência. Sempre o vereador mais votado que fica como líder quando for necessário. Parágrafo 2º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato. Então, para que haja destituição do membro, deverá ter o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 26. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Bora dar uma olhada nesse ponto aí. Parágrafo 1º. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir, emitir parecer de acordo com a área de competência, sua área de competência, encaminhando o projeto ao plenário. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, tá? Então, se você vai reclamar aí, você vai lá na comissão permanente. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do executivo e da administração indireta. Falando aqui da administração indireta, vou até explicar sobre isso. Nós temos aí administração direta e indireta. Administração direta, pessoal, a gente está falando aí daquelas que são exatamente diretamente ligadas ao executivo. Tem secretarias, como exemplo, tá? E administração indireta, eu tenho autarquias, sociedade de economia mista, tá? Que pertencem ao município. Mas eu vou ainda abordar esse assunto com vocês. Artigo 27. A minoria, as representações partidárias com número de membros superior a 1/3
da composição da casa terão líder. Pequenininho aí, 9, né? 1/3 dá 3. Artigo 29. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispor sobre a sua organização, política e provimento de cargos e seus serviços, especialmente sobre sua instalação e funcionamento, posse de seus membros, eleição da mesa, sua composição e suas atribuições, número de reuniões mensais, comissões, sessões, deliberações, todo e qualquer assunto de sua administração interna. Tá? Então, a Câmara Municipal aí, através da sua autonomia, beleza? Ela terá essas competências que serão elaboradas no regimento interno. Artigo 33, a mesa da Câmara, dentre outras atribuições, compete, aqui eu estou falando da mesa, tá? Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. A mesa é a liderança da Câmara. Propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem seus respectivos vencimentos. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. Representar junto ao Executivo sobre as necessidades de economia interna e também contratar servidores na forma da lei por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ok? Artigo 34, dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara. Então, não confundam. A mesa aqui, ó, ela tem essas atribuições. Já o presidente da Câmara, que é o chefe, né, do Legislativo, vamos dizer assim, o representante, né, do Legislativo, olha lá, ele representa a Câmara em juízo e fora dele, dirige, executa e disciplina os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, também representa, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, solicita, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção do município, nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Então, solicitar, ó, intervenção no município cabe a quem? Ao presidente da Câmara. Certinho? Chegamos ao fim da nossa primeira aula. Espero que você esteja gostando. Vai te ajudar aí? Então, se vai te ajudar, se inscreva no canal, deixe seu like. Ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e se preparar bem para o seu concurso. Beleza? Como funciona, pessoal? No final de todas as aulas eu trago aqui uma questão para que você guarde o que foi estudado na aula. São questões objetivas, também são questões, às vezes, mais elaboradas para você, com o objetivo de você guardar o que você estudou aqui comigo, tá? Então, a questão está na tela. Você vai agora pausar o seu vídeo, responder a questão, que eu já vou voltar aqui explicando e te dizendo aí a resposta. Estamos de volta. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like? Já compartilhou esse conteúdo? Então, ó, conto com você aí. Pessoal, a questão diz o seguinte. À luz da Lei Orgânica de Paraisópolis, Minas Gerais, aponte a alternativa incorreta. Sempre esses termos, correto, incorreto, apenas, somente, você tem que, na hora da prova, sublinhar para que você responda a questão e não se equivoque com esse termo. Então, ó, presta atenção nesses termos. Ele quer aquela que é errada, está em discordância com a Lei Orgânica de Paraisópolis. Então, a letra A diz assim: o mandato dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal será de 1 ano, permitida a reeleição para os mesmos cargos por mais de 1 ano. Ó, tá certinho. Nós vimos isso. Tá? Nossa base, pessoal, é o artigo 24, que diz exatamente isso aí. Legal? Letra B. Fica a cargo da Câmara Municipal o exercício do poder legislativo do município. Tá certo isso, pessoal? Câmara Municipal é o poder legislativo? Certinho. Tá? Eu falei da diferença. Poder legislativo, Câmara, poder executivo, Prefeitura. Então, ó, base no artigo 15, é isso aí mesmo. Poder legislativo, Câmara Municipal, os vereadores. Letra C.
A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Também nós vimos isso, está certinho, artigo 19, ok? Letra D. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o judiciário e o executivo. Ó, esquece, judiciário não é poder do município, ok? Então, olha lá, o artigo 2º é a nossa base, apenas legislativo e executivo são poderes do município. Então, aí, ó, legal, né? Questãozinha para você, o gabarito, letra D de doido. Tá bom? Bom, pessoal, fechamos a nossa primeira aula, como eu falei. Forte abraço do professor Gabriel Velasco. Conto com você para se inscrever, ativar o sininho. Pô, você se inscreve em coisa boba pra caramba aí, que não vai te fazer crescer. Então se inscreve em nosso canal aqui, que a gente vai trazer questões, muita coisa legal, e não só desse município, de outros aí, para você se preparar, pô. E é o seu crescimento profissional, o seu crescimento como pessoa, enfim. Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like para ajudar a gente, compartilha o conteúdo. Nos vemos em breve. Professor Gabriel Velasco, um forte abraço. E Aze trabalhando para a sua aprovação. Na descrição do vídeo aqui, nossas redes sociais, bastante informações, visita lá. Você vai gostar bastante. Ó, forte abraço, fui, até a próxima aula.